Encontro das Águias, Bispo Daniel Morse, casado para sempre com a pastora Dardene Morse, há 28 anos, pai de 4 filhos e 2 netos, bacharel em teologia e coach em liderança cristã, bispo sênior da comunidade Avivamento em Cristo, uma igreja relevante há 19 anos com 2.000 membros, com 10 igrejas, sendo 7 em São Paulo e 2 em Minas Gerais, Belo Horizonte, e uma no Paraná, Curitiba. Recebam com muita alegria o bispo Daniel Morse. Graça e paz. Amém. Você está feliz? Amém. Então fica sobre os teus pés só um minutinho aí. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Abraça pelo menos 3 pessoas aí próximo de você e diga para essa pessoa: seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Ajuda o bispo a pregar. Quem vai me ajudar a pregar? Eu preciso de você. Amém? Aleluia. Queridos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Já fui apresentado e é um prazer estar junto com o bispo Wagner. Nós já nos conhecemos há muitos anos. Eu acredito que eu tenho 26 anos no Evangelho. Eu acredito que nos conhecemos uns 25 anos. Preguei na vigília lá do Robru, né? E meu Deus, o tempo passa, né? Mas graças a Deus, estou aqui de novo com o senhor, né? O tempo passa, mas sempre bem-vindo. E é um prazer estar aqui contigo, meu amigo, meu pastor, bispo. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. É muito bom ver as suas filhas aqui louvando a Deus. Que bênção. Parabéns para vocês. Que vozerão. Vocês precisam gravar, meninas. Vocês vão revezar, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que é um treinamento de líderes, uma conferência. E conferência, olha para esse irmão do teu lado e fala assim: é para conferir. Fala assim: ó, nós vamos conferir alguns pontos aqui. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então nós vamos conferir alguns pontos. E hoje nós estamos aqui próximo aqui de vocês. Nós estamos fazendo o reencontro com Deus. O nosso terceiro reencontro aqui consecutivo. A gente está terminando hoje, né? Aliás, esse final de semana, o último reencontro nosso. E a minha esposa ficou lá e eu vim para cá e depois eu vou para lá, né? Glória a Deus por isso. Queridos, é muito bom estar aqui comigo um dos nossos discípulos, né? O supervisor Alisson está conosco aí e é bom estar sempre alguém nos acompanhando, né? Sempre próximo de nós. E eu quero trazer uma palavra de Deus aqui para vocês. Amém? Então pega aí a sua Bíblia e abra em Êxodo capítulo 17 e vamos ler aqui a partir do versículo 8. Êxodo capítulo 17. Oh, meu querido, que Deus te abençoe. Capítulo 17. Deixa eu colocar o cronômetro aqui. Eu tenho certeza que antes das 5 da manhã nós terminamos. Aí eu vou fazer agora que nem o bispo Wagner. Se você não pode dar um glória a Deus, diz ai, 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 né? Já coloquei o cronômetro aqui.
Eu quero ler com você essa passagem. Nós vamos falar sobre autoridade e honra. Diga assim: autoridade e honra. Autoridade e honra. Mas diga bem forte: autoridade e honra. Autoridade e honra. Aleluia, glória a Deus. Que igreja abençoada. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, a qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesta hora que em nome de Jesus o céu está aberto. Nós declaramos que o Teu Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio, porque nós somos selados por Ti, nós somos Teus. Espírito Santo, manifesta a Sua graça, a Sua misericórdia e o Seu poder. Trata conosco, fala conosco, através da Tua palavra, através das nossas vidas. Nos dê graça no falar, nos dê intrepidez, nos dê autoridade, como também dê graça aos Teus filhos no ouvir, e que a Tua palavra possa ser marcada, ó Deus querido, com a Tua unção, com o Teu poder e com os Teus sinais. Nesta hora, é em nome de Jesus que nós te pedimos, e desde já também te agradecemos. Espírito Santo, que o Teu poder, ó Deus, se manifeste de uma forma especial sobre cada coração aqui, e nós repreendemos todo espírito que se levanta contra o Teu nome, e declaramos que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, eu quero fazer aqui uma dinâmica com você, e eu quero que você me ajude. Eu quero que você largue o que você tem na sua mão. Eu quero que você dê o espaço aí do seu irmão. Amém? São coisas simples, mas que nós podemos aprender alguma coisa. Por trás de uma pequena dinâmica, às vezes nós que lidamos com célula, nós chamamos de quebra-gelo, não é assim? E às vezes dentro de um quebra-gelo tem uma verdade. E essa verdade pode, nos libertar de algumas situações. Amém? Então eu quero fazer uma dinâmica com você, antes da gente começar a palavra. Eu gostaria que você juntasse assim os teus pés, assim, ó, bem juntinho, e que você colocasse as suas duas mãos assim, ó, bem alinhadinho, assim, ó, bem alinhadinho. Tá distante do teu irmão aí, né? O que você puder distanciar, distancie, porque senão você vai dar uma mãozada nele, ou vai dar uma mãozada santa, né? Então isso, assim. Agora eu quero que você, você vai pegar uma das mãos, da sua mão direita, e aí você vai pegar a sua mão direita e você vai girar o máximo que você conseguir, e a sua esquerda vai permanecer no lugar. Tem que permanecer no lugar. Isso. Amém. Já conseguiu? Pode parecer simples, pode parecer bobo, pode até parecer ingênuo, mas agora
eu quero que você pode voltar à sua posição de origem. Agora eu quero que você faça a mesma coisa. Só que eu quero que antes que você faça, eu quero que você pense no seguinte: imagine que para você ter êxito no que você vai fazer, a sua vida estivesse em risco, a sua saúde estivesse em risco, se as pessoas que você ama estivessem em risco, se aquilo que você deseja, e deseja muito, você quisesse muito, quanto que você agora daria para isso? Quanto agora você se esforçaria para fazer a mesma coisa? Quanto agora você se doaria para fazer a mesma coisa? Que você acreditasse que realmente um simples movimento pode trazer uma diferença enorme para você. Agora, motivado dessa forma, eu quero que você faça o mesmo exercício e veja onde você pode alcançar o máximo. Com a mão direita. Olha, eu estou vendo aqui, de cara eu já vi algumas pessoas. Agora volta aqui para mim. Relaxa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos no primeiro exercício vieram até aqui e depois da motivação vieram até aqui? Quantos? Pode não parecer nada, mas por trás disso tem algo muito importante. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos o nosso objetivo? Porque nós não usamos todo o nosso potencial. Porque nós temos que fazer sempre 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Às vezes a pessoa, para abrir um negócio, ela quer abrir um negócio, mas ela vai com medo. Aí ela vai só até, e aí ela vai se dar mal, porque de primeiro ela não já foi aqui. Então dá um chacoalhão nesse irmão, um chacoalhão santo. Sabe o que é chacoalhão santo? Fala assim: olha, tudo que você for fazer, fala assim, tudo que você for fazer, fala assim, use todo o seu potencial. Diga assim: use todo o seu potencial. Agora levanta a tua mão assim, levanta a tua mão, sua mão direita assim, ó. Assim, é sua mão direita. Agora você vai dar um soco no ar e você vai declarar para você mesmo. Você vai dizer: tudo que eu for fazer, eu vou fazer com todo o meu potencial. Amém? E escute bem uma coisa, continua com a mão levantada aí. Olha só, é para tudo. É para tudo. Tudo na sua vida, você não vai fazer nada mais ou menos. Você vai usar todo o seu potencial. E você vai alcançar muito mais no nome de Jesus. Então você vai socar agora. Você vai socar. Imagina que seja o inimigo. Você vai socar e vai falar assim: eu vou usar todo o meu potencial. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou usar todo o meu potencial. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você vai usar todo o seu potencial. Aleluia. Queridos, esta é uma passagem que, quando lemos, pode parecer que não tem nada a ver conosco, mas existem alguns pontos muito importantes que nós podemos aprender e que também tem a ver conosco. Uma delas é o seguinte: o povo estava saindo do Egito e indo para a terra prometida. Quantos aqui estão em direção à terra prometida?
Então isso tem a ver conosco. Quantos aqui foram libertos por Cristo Jesus? Isso tem a ver conosco. E a terceira coisa: quantos estão em uma guerra? Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: não se engane. Fala assim: você está em uma guerra. Mas nós sabemos que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o irmão, não é contra a irmã. A nossa guerra é contra o nosso adversário. A Bíblia diz que não é carne e sangue, mas sim principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Então essa guerra, ela é constante. Essa guerra, ela não para. Quando a igreja se der conta verdadeiramente que essa guerra, ela só vai acabar no arrebatamento, a igreja nunca vai abaixar a guarda. Mas enquanto a igreja, ela achar que está tudo bem e se acomodar, a igreja vai deixar de dar todo o seu potencial. E quando a igreja deixa de dar todo o seu potencial, aí então começa a vir as dificuldades. Amém? Então nós temos algumas coisas em comum com relação a esta palavra. E como nós estamos falando sobre autoridade e nós estamos falando sobre honra, eu quero começar a pegar esse texto aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eles estavam acampados, eles queriam passar a terra dos amalequitas, e a única coisa que eles queriam é que se Amaleque pudesse permitir que eles passassem pela terra dele, e se possível lhe desse água. Era esta o pedido de Israel para com o rei Amaleque. Simples: deixa-nos atravessar a sua terra, e se possível, nos dê água. A resposta de Amaleque você já conhece. Deu no que deu. Ele não permitiu, e ainda levantou guerra contra Israel, até de forma covarde. E aqui entra alguns pontos muito importantes para que eu e você possamos aprender. Aqui tem pelo menos 3 tipos de servos. Diga assim: 3 tipos de servos. 3 tipos de servos. Qual é o primeiro tipo de servo que nós temos aqui? Nós temos um servo que tem que ter, diga assim, iniciativa. Diga assim: ser proativo. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa, vocês conhecem alguém? Vou dar uma coisa simples, cotidiana do dia a dia. Vocês conhecem alguém que quando você pede para a pessoa varrer, a pessoa varre, a pessoa passa pano, e a pessoa ainda faz umas 2, 3, 4 coisas? E aí você fala: nossa, você fez tudo isso? Mas eu te pedi só para você fazer isso. Então essa pessoa é uma pessoa que ela identificou uma outra situação e ela proativamente se posicionou e foi lá e realizou, ou seja, fez mais do que foi pedido. Agora, também você conhece alguém que quando você fala assim: fulano, varre aqui, aí depois de 1 hora você passa lá, e aí você vê e diz assim: aí você vai procurar e fala assim: ô fulano, você varreu? Hã? Você conhece alguém assim? Não precisa falar. Então preste bem atenção. O primeiro tipo de servo é o servo que tem, diga assim, iniciativa. Diga assim, proativo. Por que será que muitas vezes dentro da visão, às vezes se fala, se ensina, se treina,
treina, e na hora da execução, Isso só acontece com a comunidade Avivamento em Cristo. Diga assim: servos com iniciativa. Diga assim: proativos. Diga assim: fazer mais do que é pedido. Se você colocar esse princípio na sua vida, eu quero te dizer uma coisa: você vai ser proativo em todas as áreas da sua vida, porque vai se tornar um hábito, vai se tornar uma cultura, e então tudo que você for fazer na sua vida, você sempre vai dar todo o seu potencial, e sempre você vai fazer mais. Todo servo de Deus na Bíblia sempre fez mais do que pediu. Você quer ver um exemplo? Abraão. Uma certa vez, a Bíblia diz que ele estava dentro da tenda, e próximo do meio-dia, ele enxergou 3 homens vindo em direção à sua tenda, e ele identificou que aqueles 3 homens não eram normais. Aqueles 3 homens, eles eram diferentes, e ele sai da sua tenda, vai até esses homens e chama um deles de Senhor. Era uma teofania, verdade? E aí então, preste bem atenção, Abraão fala assim: entra para a minha tenda. E eles entraram. Senta-se. Eles assentaram. Abraão disse assim: aguarda um momento, porque eu vou pegar um pouco de água e um bocado de pão. Amém? Eles ficaram lá esperando. Mas quando Abraão voltou, Abraão saiu de lá. E sabe o que Abraão fez? Movimentou todos os seus servos. Ele disse: Eliezer, pega lá o melhor carneiro que tiver. Sara, você vai preparar aquele guisado que faz tempo que você não faz, e faça o melhor. Disse para outra serva: pega lá uma medida de farinha e você vai fazer o melhor pão. E começou: você vai fazer bolo, você vai pegar leite, você vai fazer tal coisa, você pega água fresca. Resumindo, quando os anjos e o Senhor, que estava na porta da tenda, debaixo da cobertura, entraram para comer, não tinha só água e pão, tinha muito mais coisas. Por quê? Porque Abraão, ele era um homem proativo. Sempre faz mais do que lhe é. Se me fizer, Jesus disse, se você fizer somente o que lhe é pedido, você é servo. A nossa justiça, ela tem que exceder a dos fariseus. Então, tudo que você for fazer, você deve ser uma pessoa de iniciativa, e você deve ser uma pessoa proativa. Agora, para você ter iniciativa e para você ser proativo, você precisa do quê? Você precisa de 2 coisas que são muito, mas muito, muito importantes em todas as áreas da minha vida e da sua também. A primeira delas é tempo. Tempo. E a segunda delas é informações. A primeira é limitada, é importantíssimo, mas é limitado. O tempo é limitado para mim e para você. Mas a informação não. Sabe por que muitas vezes a pessoa não consegue realizar? Porque ela não está bem informada. Às vezes ela não sabe executar, porque ela, como que é mesmo? E uma outra coisa que entra, preste bem atenção, que atrapalha muito cada um de nós,
é a timidez ou a falsa timidez. O que é a falsa timidez? Você já entrou na casa de alguém e você entrou na casa dessa pessoa e essa pessoa, não, senta aqui, você foi um custo, é uma luta para sentar no sofá, não é assim? Já reparou? Mas senta, faz favor. Ele disse, sentou. Aí com muita dificuldade a pessoa vem com uma coisa bem gostosa. Imagina uma coisa gostosa. Aí a pessoa te oferece. Realmente, qual a primeira coisa que as pessoas têm o costume de fazer? Não, obrigado. É assim ou não é? Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim, quando eu for na tua casa, eu não vou fazer mais assim. Não, falsa modéstia, pastor. Não é assim, o olho chega a brilha. A pessoa está com aquela vontade. Não, obrigado. Isso é algo que nos retrai. Isso é algo que nos coloca para trás. Você quer ficar para trás? Ou você quer caminhar para frente? Então fala assim, em nome de Jesus. Toda falsa modéstia. Diga assim, toda falsa modéstia. Fala assim, vai sair da minha vida. Porque eu vou realizar para aquilo que Deus me colocou. Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. O segundo tipo de servo. O segundo tipo de servo é aquele que diga assim, o que ajuda. Diga, o que ajuda. Diga assim, o que é companheiro. Queridos, é muito importante a pessoa ter iniciativa e ser proativo. Mas também é muito importante a pessoa sempre ser aquela pessoa que ajuda e aquela pessoa que acompanha. Moisés é o primeiro tipo de servo, porque olha o que diz o texto aqui, versículo 9: por isso disse Moisés, vamos ler o 8 para que você entenda o 9. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então ele tinha iniciativa, ele tinha um planejamento e ele sabia exatamente como iria desenrolar a coisa. Ele sabia para onde ele iria, ele sabia quem iria com ele, ele sabia qual seria o papel de Josué, ele saberia o que cada um iria fazer. Então ele tinha iniciativa e ele era um homem proativo. Agora vem os outros dois dizendo o seguinte: quando e acontecia, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram o quê? Eram o quê? Pesadas. Vamos falar um pouquinho sobre autoridade antes de nós falarmos de ajuda e companheirismo. Autoridade espiritual é uma pessoa que Deus levanta e dá a ele um encargo e uma missão. Junto com este encargo e com esta missão, Deus ele prepara pelo menos 3 coisas. Deus ele prepara visão, ele prepara pessoas e ele prepara finanças, recursos. Sobre essa pessoa ele derrama autoridade. Toda autoridade constituída, a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, que ela provém de Deus. Toda autoridade, e por isso nós devemos se sujeitar a toda autoridade que provém de Deus. Mas a autoridade, ela
passa a ser enxergada pelas pessoas quando se percebe que Deus, que o instituiu, está com ele. Então, nesse momento, a autoridade espiritual, ela está como se ela recebesse um selo dos homens. Então, o que acontecia quando Moisés levantava a mão? A batalha lá embaixo, Israel prevalecia. Mas quando Moisés estava cansado, ele abaixava a mão, o que acontecia? Perdia, Abimeleque prevalecia. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Moisés, então, eles enxergavam em Moisés uma autoridade espiritual e enxergaram que essa autoridade estava revestida de poder e que tinha sobre ele uma unção. E por isso se submeteram a essa autoridade. Escute bem o que eu vou te dizer. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois fios, dois gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro. Então, para aqueles que exercem liderança e para aqueles que são liderados. Para aqueles que exercem liderança, se você quer realmente que as pessoas vejam em você a autoridade, é necessário que você não apenas fale, mas principalmente que você sirva. Porque uma vez que isso for visto, vai se copiar. Por um outro lado, se a pessoa que está acima de você, eclesiasticamente, ela já faz isso e você não submete, é duas coisas: ou você, por ignorância, não conhecia, não sabia, ou você é rebelde. Uma outra coisa, uma autoridade, uma vez revestida, uma vez exercida e uma vez tendo os sinais, ela não deve ser questionada, porque o Deus que a levantou, ele também pode tirar. Mas isso não é papel de homem nenhum, é papel de Deus. Ele levantou, ele tira. Escute o que eu vou te dizer. Vamos dar um exemplo simples aqui. Eu tenho a plena certeza, como eu falei, eu nunca congreguei, eu nunca fui membro da igreja do Bispo Wagner, mas eu conheço o Bispo Wagner, como eu falei para vocês, talvez mais do que vocês que congreguem com ele, porque vocês estão conhecendo ele há alguns 1, 2, 5, 10 anos, 14 anos, eu acho que tem 14 anos, talvez alguns tenham 14 anos. Tem alguém aqui, tirando a família, que conhece o Bispo Wagner mais de 14 anos? 1, 2, 3. 3 pessoas. Então escute o que eu estou te dizendo. O Bispo Wagner, ele é um homem de Deus, revestido de autoridade dada por Deus. E a decisão que ele tomar com relação ao ministério Ruach não deve ser questionada. Entenda, não quer dizer que um líder espiritual que tem autoridade espiritual é perfeito, porque nenhum da Bíblia foi. Nenhum. Única exceção de tudo na Bíblia se chama Jesus. Mas nenhum outro foi. Então não queira perfeição aqui na terra, porque aqui nós nunca teremos perfeição. Aqui todos nós, e eu me incluo, nós estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento. Alguns um pouquinho na frente, outros um pouquinho atrás, mas sem exceção aqui, sem exceção, nós estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento.
Mas dentro desse processo de aperfeiçoamento, Deus escolheu uns para, Efésios 4:11. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para a edificação da Escute o que eu vou te dizer. Se realmente você tem um coração de servo, e se realmente você quer ajudar e ser companheiro, nós precisamos entender uma coisa: uma igreja que está crescendo, ela está em constante movimento. Eu já parei de crescer em altura, estou crescendo agora em largura. Estou tentando frear, mas está difícil. Mas escute o que eu vou te dizer. Quando você cresce, a roupa precisa mudar. Esses dias, o Bispo Wagner conhece meu filho, ele tem 12 anos. Já está quase do meu tamanho, já está calçando mais do que eu. Falei, meu Deus, perdeu toda a roupa. E agora? Precisa trocar de roupa. Cresceu, precisa trocar de roupa. Olha para esse irmão e fala assim, ó, a ruacha está em constante movimento. Fala assim, está crescendo. Fala assim, se prepara com todas as mudanças que é necessário. Mas às vezes o que a gente fala? Eu gosto tanto dessa calça. Mas se você quiser andar com a calça assim, ó, né? Se você quiser andar com o sapato apertado que os dedos ficam assim. Mas se não, você precisa entender o crescimento da igreja e colocar a roupa que for adequada. Ou seja, a visão vai se adequar à situação. E as mudanças vão vir. E quando as mudanças vêm, aí entra onde aparecem os verdadeiros que ajudam e que são companheiros. Meu Deus. O bispo Wagner, ele não é mais nem um mocinho. Mas quantos veem no bispo Wagner uma autoridade espiritual? Você pode dar glória a Deus? Senão você diz ai ai. Preste bem atenção, queridos. O tempo vai passando e aí ele é o Moisés de vocês. Não adianta você falar assim, se eu estivesse aqui eu ia estar lá do lado dele. Você está agora do lado do seu Moisés que Deus colocou. E você pode desrespeitá-lo, ser mal educado e até desonrá-lo. Ou você pode ser a pessoa que vai ajudar e vai ser companheiro. Quando você fala com alguém e a pessoa sai andando, ela é mal educada. Quando você fala com alguém e a pessoa fala com você com um tom de igualdade, ela é desrespeitosa. Mas quando você fala com a pessoa e a pessoa não enxerga autoridade em você, ela é desonrosa. Então são coisas que as pessoas precisam entender. E talvez você fale assim, mas eu nunca fiz isso com o bispo Wagner. Quem são os pastores aqui da igreja? Eu conheço o pastor Fábio, a pastora. Fiquem em pé os pastores, por favor. Meu irmãozão lá, aqui, meu irmão. Isso. Se vocês, talvez você fale assim, mas o bispo Wagner, eu trato ele a pão de ló. Mas se você não respeita os pastores da comunidade Ruach, você também não está respeitando ele.
Se vocês respeitarem os pastores da comunidade do Ache, é a forma de vocês dizerem: eu respeito o bispo Wagner, porque a escolha veio dele. E não importa se os pastores são perfeitos ou não. Como eu disse, a autoridade espiritual não é se a pessoa está totalmente 100% qualificada, porque na verdade ninguém está. É por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar constantemente. Pode sentar, obrigado. Mas nós precisamos entender isso, porque o verdadeiro ajudador e o verdadeiro companheirismo vai surgir não diretamente apenas com ele, mas com todos aqueles que envolvem a eclésia da igreja. Glória a Deus. Então, se você facilita, se você quer facilitar o bispo Wagner, você precisa facilitar para os pastores. Eu não sei, bispo, aqui também tem supervisores? Tem presbíteros. Presbíteros? Quem são os presbíteros? Fiquem em pé. Presbíteros. Então, presbíteros são superintendentes. Amém. Pode se sentar. Se vocês facilitarem para eles, vocês vão facilitar para os pastores e vão facilitar para o bispo, vão ajudar. Automaticamente, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo isso. A mão está pesada, mas quando ele levanta a mão, a coisa muda. Mas às vezes eu falo, eu vou ajudar, e aí sabe o que eu faço? Quem vai segurar a mão dele? Eu falo assim: para que isso? E aí eu dou trabalho para você. E aí eu dando trabalho para você, você está ajudando a levantar a mão, você vai ficar preocupado com o trabalho e vai esquecer de levantar a mão dele. E aí o outro gera problema para o outro, e o outro gera para o outro, e na verdade, na batalha vai se perdendo, por causa de conflitos Mas se levantar a mão dele, quem crê que algo vai acontecer? Quantos líderes nós temos aqui? É líderes? Líderes. Quem é líder? Fique em pé. Quem é líder? Só quem é líder. Você está entendendo? Agora, quem é co-líder? Quem lidera algum departamento na igreja? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Agora, quantos vão ser ajudador e companheiro do pastor? Do bispo? Quando a mão está levantada, a mão, o povo prospera. Quando a mão está abaixada, o inimigo prevalece. Escute o que eu vou te dizer. Talvez você tenha um chamado maravilhoso. Talvez você seja a pessoa em que Deus vai usar muito mais e poderosamente. Mas você precisa entender uma coisa: todos precisam passar pelo teste do tempo, para que servindo receba informações, e recebendo informações possa se destacar. Você só recebe autoridade servindo, não é reclamando, não é murmurando, não é vendo o defeito da pessoa, é servindo. Quando você serve, apenas sirva. Só o fato de você servir, quando você está servindo, algo vai acontecer. Porque Deus vai colocar você em situações de conflito. Diga assim, de conflito. Diga assim, de dificuldades. Diga assim, de tribulações.
Mas escute bem o que eu vou te dizer. Quantos aqui acreditam que serve um Deus todo-poderoso? Levanta a tua mão. Quantos aqui acreditam que serve um Deus onisciente, onipresente e onipotente? Levanta as suas mãos. Quantos aqui creem que serve o Deus do impossível? Levanta as suas mãos. Agora então você vai, esse dedo aqui, você sabe como é chamado esse dedo? Não é só de indicador. Para nós pentecostais, canela de fogo, para nós pentecostais esse dedo aqui é chamado de dedo do profeta. Então você vai pegar o seu dedo de profeta agora assim, e vai dizer assim para esse irmão que está do teu lado, fala assim: por que você, crendo em tudo isso, sabendo de tudo isso, acha que Deus vai te dar facilidade? Você entendeu? Ele vai te dar algo da altura dele, para que em você ele seja glorificado. Deus sabe quem você é. Acabamos de falar, mas é nisso que Deus é glorificado. É como Satanás fez a prova com Jó. Deus sabia quem era Jó. Deus sabe quem é você. Ele sabe que você é o contrário. Mas quando você entende isso, então Deus vai ser glorificado na sua vida, porque o que Ele vai te dar. Porque muitas vezes nós desistimos, às vezes, de uma célula, de uma casa de paz, porque está difícil. Ah, não consegui. É mais fácil nós nos apoiarmos em uma disso e vivermos na medíocre do que na excelência. Que tipo de padrão que você quer? Que tipo de padrão que você quer? Olha para esse irmão e fala: que tipo de padrão que você quer? O tipo de padrão que você quer é o tipo de padrão que você vai viver. Você entendeu? O tipo de padrão que você quer é o tipo de padrão que você vai viver. Aleluia! Glória a Deus! Se você tem dificuldade em tudo, se você não consegue romper com as coisas mais simples, como é que você vai alcançar as coisas mais altas? Então você não pode desistir. Você tem que ajudar. E ajudar é dar todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Cadê sua mão? Todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Porque o seu potencial vai ser usado nos momentos de... Mas aí vai entrar a mão de Deus. E aí Ele vai ser glorificado na tua vida. Escute só o que diz o texto. Que Arão e Hur, enxergando essa situação, pegaram uma pedra, colocaram para Moisés sentar, trazendo, você sabe o que é isso? Traga para os teus líderes, não dificuldade. Tem gente que é capaz de trazer um cacto. Fala: senta aqui. Essa pedra é chamada de pedra de ajuda. Jesus Cristo. Eu tenho que trazer, diga assim, eu tenho que trazer conforto. Diga assim, para a minha liderança. Eu não estou dizendo que você tem que trazer problema, eu estou dizendo que você tem que trazer com. Vocês não precisam responder. Quantos já foram, às vezes, muitas vezes, para o aconselhamento com o pastor?
mas às vezes não tem capacidade de passar na padaria e comprar um bolo e falar assim: hoje eu não vim me aconselhar, hoje eu vim te abençoar. Diga assim: traga conforto. Diga: traga conforto. Diga assim para a sua liderança. Isso pode parecer bobo, querido, mas eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando de honra. Você sabe o que é honra? Honra é reconhecimento. Reconhecimento. Eu reconheço que o Senhor fez por mim. Eu reconheço que as suas orações fizeram diferença. Eu reconheço que o seu conselho me deu uma direção clara. Eu reconheço que a palavra que vem do altar, vinda do Senhor, traz paz à minha alma, acalenta, me alimenta espiritualmente. Eu reconheço que a unção que eu recebo, que é liberado do Senhor, faz a diferença. Por isso eu estou aqui para te trazer conforto. Queridos, nós precisamos entender: ou nós entramos nos princípios da Bíblia, ou nós andamos que nem os ímpios. Se você entender isso, você vai querer que o seu bispo ele tenha o melhor. Me desculpe a expressão, isso não é puxar saco, isso é reconhecer. Às vezes a pessoa troca de carro e fala assim: olha lá. Geralmente a cada 2 anos eu troco de carro. E as pessoas que me cercam falam: está aqui um discípulo, todos eles gostam e todos eles querem. Alguns até falam: está faltando a BMW. Glória a Deus. Entenda uma coisa, escute o que eu estou te falando. Quando você traz conforto para o seu líder, é reconhecimento. Porque às vezes, escute bem o que eu estou falando para você, talvez você não tenha ideia do que é ser pastor em uma igreja. O bispo, tempo atrás, teve um piripaque. Eu sei porque eu encontrei ele no cartório. E você acha que esse problema de saúde veio da onde? Poderia muito bem abandonar o chamado e falar assim: sabe de uma coisa? Eu vou ser qualquer outra coisa. E ele poderia ganhar muito mais se fosse atrás de dinheiro. E eu digo para você uma coisa: eu poderia ser qualquer coisa que eu quisesse. Eu poderia abandonar o meu chamado. Mas não é isso que eu quero. Quando você traz conforto, sabe o que vai acontecer? Pode parecer besteira, mas amanhã você vai estar liderando e alguém vai estar trazendo conforto para você. Assim como você ajuda, você vai ser ajudado. Assim como você abençoa, você vai ser abençoado. Porque o princípio de Deus é esse: tudo que o homem semear, certamente ceifará. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo, pois, que o homem semear, certamente ceifará. Quando se cria essa cultura de honra, você vai ser também honrado. Esses homens levantaram a mão, foram ajudadores
e companheiros. Escute só o que eu vou te dizer. Eu quero me encerrar porque eu já estou com 50 minutos. O último, diga assim: Josué. Josué. Diga assim: coragem, e obediência. A pessoa precisa ser muito corajoso para obedecer. Muito corajoso para obedecer. Porque a obediência, ela vai tratar diretamente com o nosso ego. O homem perdeu a comunhão por causa da desobediência. Satanás perdeu o seu lugar no céu por causa da desobediência. Então a obediência, ela trata diretamente com a nossa natureza. E para a pessoa obedecer, ela procura sempre um motivo ou uma lógica para ver se compensa. A lógica é: compensa ou não compensa? O motivo é: vou fazer. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas eu acho que não é assim. E às vezes é assim que nós caminhamos. E na grande verdade, no decorrer da nossa trajetória, uma das coisas que vai acontecer é a obediência. Quando você obedece. Josué, escute bem, pense nisso. Vamos colocar nos dias de hoje, pastor. Isso. Olha, vocês vão para a guerra. Vem cá, bispo. Vem cá. Vem cá os dois pastores aqui. Olha só. Eles chegam para vocês e falam assim: uma guerra terrível. Vocês vão tudo para? Mas nós vamos subir no monte. Aí, pastor Fábio, aí o bispo vai falar assim: ô Josué, e você vai estar na frente da batalha. Lenda é fácil, né? Mas você está entendendo? Aí você vai procurar uma lógica e uma razão para obedecer. Por que eu vou obedecer o pastor Fábio? Por que eu vou obedecer o pastor Tiago? Por que eu vou obedecer o bispo? São muito folgados. Os caras vão subir lá para o monte. Agora é hora de orar. Falta comendo aqui embaixo, os caras vão subir para o monte para orar. Ah, é de brincadeira. Os caras estão me tirando. Porque quer uma razão, porque quer uma lógica, quer um motivo. Aleluia! Olha para esse irmão que está ao teu lado e fala assim: precisa ser corajoso para obedecer. Obrigado. Obrigado, pastor. Glória a Deus! Precisa ser corajoso para obedecer. Josué foi corajoso e obedeceu. Mas diga assim: é servindo. Diga assim: é servindo que eu recebo autoridade. Escute o que eu vou te dizer. Você acha que uma pessoa que não dizima, ela vai falar de dízimo? Por que ela não vai falar de dízimo? Porque não tem autoridade para falar. Você acha que uma pessoa que não lidera, ou lidera, tem o cargo, mas não faz o que é necessário fazer,
Você acha que ele vai motivar outro a fazer? Por quê? Porque não tem autoridade. Diga assim: autoridade, eu recebo. Diga assim: servindo. O que Josué fez? Obedeceu. Josué foi para o pau, pegou a espada dele, catou uns camaradas e falou assim: ó, o bispo falou que é para nós ir, nós vamos. Ah, mas e o bispo? Não interessa, ele falou para nós ir. O que ele vai fazer não é da nossa conta, ele falou para nós ir. Ah, mas o pastor Fábio, lá está cheio de pastor, não. Ele falou que o pastor Fábio vai junto com ele. E o pastor Tiago também, cara. E nós? O pau. Pra guerra. Pra bolacha. Quando a gente se coloca no lugar desse personagem, é que a gente tem, na verdade, a verdadeira dimensão das coisas. Aleluia. Mas quando isso acontece, e o anjo da igreja estende a mão, prevalece. E aí é a hora de você usar todo o seu potencial, toda a sua iniciativa, todo o seu proativismo. É hora de você usar toda a sua ajuda, todo o seu companheirismo. É hora de você se colocar como um corajoso que obedece, servindo. Mas todo aquele que serve recebe honra. Aleluia. Glória a Deus. Recebe honra. Aí escute só um outro texto que eu vou ler. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 27. E eu estou encerrando, mas antes de encerrar eu vou ler aqui algo importante com você. Olha só, deixa eu abrir aqui também. Números capítulo 27, versículo 18 a seguir. Olha só o que diz aqui. Vamos do 15 para você entender. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair e os que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma quem? Josué. Toma quem? Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito. Só que não é o mesmo Espírito que estava escrito nos versículos acima. Os versículos acima está escrito Espírito com letra minúscula. Esse aqui está escrito com letra maiúscula. Aleluia. Oh glória. Que é o Espírito. Vamos lá, versículo 18. E impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eliezer o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes das tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eliezer o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme a sua palavra. Sairão e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eliezer o sacerdote perante toda a congregação, e sobre ele impôs as mãos e lhe deu ordem, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Você quer ser honrado? Todos nós queremos. Então o caminho da honra é o caminho do serviço. Josué sempre obedeceu,
José sempre teve coragem e Josué sempre serviu. Mas na hora de Deus escolher um, porque aqui Deus falou para Moisés: Moisés, tu vai morrer, eu vou te levar, você já passou do tempo, está fazendo hora extra. E ele ficou preocupado e falou: mas quem o senhor vai colocar? E Deus falou assim: há alguém que o meu Espírito está nele. O Espírito de Deus está em você. Fica sobre os teus pés nessa hora. Glória a Deus. Fica sobre os teus pés nessa hora. Deus. Aleluia. Aleluia. Levante as tuas mãos direitas e diga assim: a unção que honramos. Mas diga bem forte: a unção que honramos. Use todo o seu potencial. A unção que honramos é a unção que servimos. Diga assim: a ela nos submetemos. Diga assim: é nela que prosperamos. Diga assim: a ela abençoamos. E é dela que recebemos. A unção que você honrar, é isso que vai acontecer. Aconteceu com Josué e vai acontecer com você também. Se você quer ter autoridade, sirva. E se você quer ser honrado, vai ser uma consequência do seu serviço. Uma consequência, uma história. Você pode ir para lá e para cá, ou você pode construir uma história aonde Deus te plantou. Se hoje você está aqui, é porque Deus quer te plantar. E Deus quer te honrar. Eu quero que você pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Eu gostaria que você levantasse as mãos dele assim, ó, com todo o seu potencial. Aleluia. Vou parar agora em 1 hora. Levante as tuas mãos. E eu quero que aquilo que você ouviu comece a orar e a pedir por você e a pedir por esse irmão que está por você. Mas levante as tuas mãos bem alto, usando todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Aleluia. Coloca isso no teu coração. Deixa Deus fazer coisas grandes e poderosas na sua vida. Deus tem muito para você. Deus tem muito, aleluia, a realizar. Oh, glória. Deus tem muito. Aleluia. É tempo de vocês voarem. E vocês vão voar voos altos, poderosos em Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor,